Fala pessoal, já estamos aqui ao vivo para todo o Brasil com os guerreiros. Nessa sexta-feira, assisti a aula de CPA 10, aula sobre renda fixa, renda variável, PGBL, VGBL, uma aula bem dinâmica, só para guerreiros, tá? Se você está aqui, com certeza você está a fim de passar na CPA 10, tá? Tenho certeza que você irá passar, tá certo? Amanhã tem outra aula, amanhã tem, na verdade, questões, então amanhã vai ser mais dinâmico para a gente fechar bem e na semana que vem a gente fazer a prova, tá? Acho que é o mais importante aí para você conseguir essa certificação. E amanhã à noite também teremos o sorteio de quem conseguiu participar, pelo menos agora de 4 das 5 aulas que a gente vai ter, tá? Peço desculpa, na quarta-feira eu não consegui participar, houve uma reunião ali de última hora que não tinha como eu sair dessa reunião, então eu ia gravar uma aula, mas acho que a aula gravada não seria legal, então deixei esse tempo aí, espero que vocês tenham estudado, retomado o módulo de fundo de investimento, para a gente seguir bem hoje o que falta, tá certo? Deixa eu dar uma atualizada aqui, ver quem está online, vamos lá. Boa noite, Liar. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Xará. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Thaís. Boa noite, Carla. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Wesley. Boa noite, Patrícia. Certo? Vamos lá que tá enchendo. Isso, Jaqueline. Já coloca o e-mail para eu saber. E esse aqui é poderoso, hein? Nessa sexta-feira, coloca esse e-mail aí, porque eu vou saber que esses aí vão ter um pontinho a mais lá no sorteio. Sexta-feira não é fácil, tá? Deixa eu tomar uma água aqui e já vamos começar. Boa noite, Wesley. Boa noite, Patrícia. Certo? Opa, ligou aqui. Tudo certo. Teste técnico feito. Vamos lá, tá? Então hoje a gente vai falar do módulo 6 e do módulo 7, que são instrumento de renda variável, renda fixa e derivativos, e a previdência complementar aberta, PGBL e VGBL. Por que eu resolvi colocar junto? Porque o módulo 7 ele é um módulo muito rápido, de apenas 4 ou 5 slides, que cai de 5 a 10% na prova. Então deu para colocar junto o módulo 6 e o módulo 7 de uma forma que não prejudicasse os estudos, tá? Então vamos lá, aqui então eu fiz uma mudança aqui na agenda, a gente pulou o dia 3 e foi direto para o dia 5. E amanhã a gente vai ter questões e tirar dúvidas para a gente matar esse assunto de CPA 10, depois ir para CPA 20, tá bom? Vamos lá. Então, começando, hoje nós vamos falar de instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos, tá? O que será que é isso? Renda variável, renda fixa e derivativos. A gente vai aprender muito a fundo isso. Ele cai de 8 a 12 perguntas, então é a segunda matéria mais importante da prova. Ele é um pouco extenso, mas ele é muito importante para a gente passar na CPA 10, tá? E esse aqui, além disso, acho que esse aqui é o módulo, juntamente com o fundo de investimento, que você vai muito usar no seu dia a dia. Se você trabalhar num banco, se você trabalhar com investimento, isso aqui vai estar muito na sua rotina, tá certo? Vamos lá. Tá aqui. Então, primeiro, instrumentos de renda variável, tá? O que é renda variável? Renda variável, o nome já fala, tá? Renda variável é uma renda que varia, tá? Aí fica fácil, né? Uma renda que varia. Como o que? Ações. Ações varia muito. Ações um dia está 10, outro dia está 8. A gente vê essa semana aí a bolsa disparando, por exemplo. Isso é uma renda variável, uma renda que varia. Diferente de uma renda fixa, que você tem um rendimento fixo, tá? Seja por um valor fixado, tá? Então, por exemplo, 10% ao ano é um valor fixado, então é um rendimento fixo, mas também pode ser porcentagem do CDI, tá? Ou porcentagem de algo. Quando eu falo de porcentagem de algo, eu estou falando que o rendimento vai ser fixo. Fixo o quê? Em relação à porcentagem do CDI. O CDI ele varia, claro, pode dar mais, pode dar menos, mas você vai receber a porcentagem do CDI. Então, renda fixa, não necessariamente você sabe quanto você vai ganhar, mas você sabe o índice que você vai seguir, tá bom? Então, essa é a diferença de renda variável e de renda fixa. Renda variável que possibilita maiores ganhos, e a gente vê pela bolsa, mas também é o que possui o maior risco, tá? Então, renda variável, renda que varia. Vamos em frente. Ações. Então, o mais conhecido aqui da renda variável são ações, e ações são principalmente de dois tipos, tá?
Então, o que seria uma ação? Uma empresa ela quer captar recursos. Deixa eu abrir aqui. Uma empresa ela quer captar recurso via emissão de ações. Vamos pegar aqui. Então, ela pode fazer de duas formas a captação de recurso. Ou ela vende debêntures, tá? Então, ela vai lá no mercado e vende títulos. Então, ó, você vai para os investidores e fala: você quer comprar um título da minha empresa? Eu emito para você. Então, você emite um título da empresa para o investidor. O investidor vai receber algum valor por isso. Seria como se o investidor fizesse um empréstimo para a empresa. Quando você faz um empréstimo, o investidor ele não pode mandar na empresa, porque ele só tem um título na mão. A mesma coisa, se você comprar um CDB de um banco, você ir lá no banco e fazer um CDB, você não pode mandar na gestão do banco, porque você vai ter somente um título que vai te remunerar. Agora, se você tiver ações, por exemplo, do Bradesco, do Itaú, aí sim você pode dar o seu pitaco, porque você pode participar das assembleias. Claro que a proporção é totalmente diferente, mas as ações é uma forma de você participar da gestão da empresa, tá? Então, qual a primeira diferença? Ações participa da gestão, enquanto debêntures é só um instrumento de renda fixa, tá? É um empréstimo que a empresa fez e vai pagar uma remuneração por isso, tá? Então, essa é a grande diferença de um para o outro. Então, por que a empresa ela emite ações? Ela emite ações, primeiro, por esse motivo de ela querer captar recursos para a empresa e ter novos sócios lá dentro, dando liquidez e visibilidade para a empresa, tá? Por quê? Porque quando a empresa ela vai até a bolsa e fala: eu quero emitir ações, ela segue uma série de requisitos, como, por exemplo, a gente vai ver até um pouco isso de governança corporativa. Ele vai ter que ter uma porcentagem de ações ordinárias, vai ter que ter um padrão contábil bem definido. Então, ele vai ter que se adequar à bolsa. E isso vai dar uma captação grande para a empresa e depois vai dar liquidez, tá? Porque a gente vai ver que o mercado primário, que é quando a empresa ela recebe o recurso, e o mercado secundário é quando os investidores apenas trocam de ações e a empresa não ganha nada. Então a gente vai ver um pouco mais a fundo isso, tá? Então as ações ela pode ser de duas formas, tá? Ou ela pode ser ordinária ou ela pode ser preferencial. Qual que é a diferença deles, tá? Ordinária, ela dá direito a voto, tá? Então, participação ativa na empresa, tá? Quando você vê, por exemplo, uma ação, Bradesco, que é o EBDC3, Itaú, Itub3 e outras, Petrobras 3, como termina em 3, são empresas, são ações ON, ações ordinárias. O que a ordinária faz? Ela tem direito a voto, só isso. Então, se você quer votar e participar na gestão da empresa, você vai comprar uma ordinária. Agora, você não quer participar da gestão da empresa, você só quer apenas ter lucro com essa empresa, tá? Por exemplo, eu tenho uma ação do Itaú, eu confio na gestão do Itaú, eu só quero receber dividendos por isso, eu não quero participar. Então, você vai comprar uma ação preferencial, que é a ação PN, tá? Então, a ordinária aqui vai ser ON, a preferencial vai ser a PN, e a PN vai dar preferência no recebimento de dividendos, tá? Então essa é a grande diferença de um para outro. Um participa na gestão e o outro vai só receber dividendos, tá? Ou seja, ele não dá direito a voto. Então essa aqui é uma diferença também muito importante. E o que é importante aqui? Muito importante. Isso aqui também costuma até cair na prova, tá? Você tem uma ação preferencial, você tem uma preferencial da Petrobras. Só que a Petrobras está 3 anos sem pagar dividendos. Qual que é o ganho que você tem se o seu ganho era só ter direito a dividendos? Então você passa a ter direito a voto. Então 3 anos sem dividendos, você passa a ter direito a voto, tá? Então isso aqui é importante. Passou 3 anos, você tem direito a voto. E a preferencial vai ser o que a gente vê o 4, tá? Então Petrobras 4, Itaú 4. Então as ações com final 4 são as preferenciais. Ações com final 3 são as ordinárias. Qual que é mais saudável para uma empresa? São as ordinárias, tá? Porque a ordinária vai ter uma participação mais ativa dos acionistas e isso protege mais a empresa, tá? Então a ordinária, a melhor empresa hoje possível, ela tem 100% de ordinárias, tá? É o que a gente chama de novo mercado, mas a gente vai entender isso aqui um pouco mais para frente, tá? Vamos lá.
compensação de perdas, tá? Então isso aqui é legal. Você comprou uma ação a R$15. Então, comprou uma ação a R$15. Opa, uma ação aqui a R$15. Passou 2 meses, essa ação está valendo hoje R$10. Então você tomou um prejuízo. Você realizou isso. Então você comprou a 15, você vendeu a 10. Você vai ter um prejuízo a compensar de R$5. Por quê? Vamos supor que você comprou uma outra ação a 5 e vendeu a 10. Tá? Então você fez o contrário agora. Você teve um lucro dessa vez. Então você não vai pagar imposto sobre essa rentabilidade, que você lucrou R$5, tá? Você não vai pagar imposto sobre essa rentabilidade. Por quê? Porque você tinha um prejuízo a compensar. Então você consegue compensar uma perda em ações sem limite, tá? É claro que nesse caso aqui, em termos de porcentagem, vai mudar um pouco, mas o que vocês têm que saber é o seguinte: todo o prejuízo na bolsa ele é compensável e não há limite de tempo. Você, por exemplo, você perdeu aqui nesse primeiro caso e vai ficar 20 anos ou 10 anos sem mexer com ações, te traumatizou. Se você daqui 10 anos voltar e aplicar na bolsa, você vai ter direito a essa compensação de perdas, tá? Então, se você recuperar o que você perdeu, você não paga imposto. Agora, é claro, se você lucrar mais do que você perdeu, aí você começa a pagar imposto. Então, você teve um prejuízo de 5, depois você lucrou 5, você compensou o prejuízo. Só que você lucrou 10, por exemplo, aí você vai ter R$5 a mais de imposto de renda, tá? Então, o que vier a mais do prejuízo, você tem imposto, tá? A liquidação das ações é D+3, tá? O que é D+3? É o seguinte: você não precisa ter o dinheiro na mão agora para comprar. Você vê uma oportunidade boa do mercado, se você tiver acesso ao home broker, que é onde você faz a compra e venda de ações, você executa a ordem sem precisar ter o dinheiro na conta. Por quê? Porque a liquidação é somente em D+3. É claro que a corretora vai pedir uma série de margens, igual a Bovespa, a B3. Ela chama uma margem para a corretora, ou seja, esse investidor tem que ter um lastro por trás, seja um CDB que ele colocou como garantia, enfim, alguma coisa tem para provar que esse investidor tem a capacidade de pagar essa ação em D+3, porque se o investidor não pagar, a corretora vai ter que arcar com isso. Então, você fez, por exemplo, o investidor que vendeu hoje uma ação ou comprou, ele em 3 dias úteis vai receber ou pagar isso, que seria na quarta-feira que vem, tá? Então, mercado de ações, liquidação em D+3. Também importante, mercado primário. O que é o mercado primário? É quando entra o dinheiro para a empresa, entra o recurso para a empresa. Então, quando a empresa ela abre capital na bolsa, ou seja, ela emite as ações, ela dá as ações para todos os acionistas e os acionistas dão dinheiro para a empresa, tá? Então, é um fluxo do investidor, do dinheiro do investidor para a empresa, para ter uma participação no capital, tá certo? E depois temos o mercado secundário, que é esse que a gente vê na bolsa diretamente, por exemplo, lá na B3, tá? Há uma negociação diária na bolsa, tá? Então toda hora compra e venda, isso tudo é mercado secundário. A empresa não está recebendo nada por isso. Se você for lá agora e comprar ações da Petrobras PN, por exemplo, você vai só passar o seu dinheiro para um outro investidor e não para a empresa. Então isso é mercado secundário. Então o mercado secundário não entra recurso para a empresa. O mercado secundário serve apenas para dar liquidez. Porque vamos supor, você achou uma grande oportunidade de entrar numa oferta pública de uma empresa que está emitindo ações na bolsa. Por exemplo, esse ano tivemos o Banco Inter, tá? O banco está crescendo aí bastante, um banco digital. Tá? Então o Banco Inter ele entrou na bolsa e captou recursos. Mas deu 2 meses, você precisou do recurso. Você tem liquidez diária para poder vender essa ação a qualquer momento. Então o mercado secundário ele é importante por isso. Porque se não tivesse o mercado secundário, não ia ter para quem você vender as ações. Você ia ficar com ações do Banco Inter, sei lá até quando. Então o mercado secundário ele é importante para você poder passar para outro investidor isso. Tá? Só que o Banco Inter já recebeu a primeira vez quando você comprou lá na oferta pública que a gente chama de IPO. Tá? Então você já comprou isso e o Inter já recebeu. Agora ele não recebe mais nada. Agora vai girar entre os investidores. Tá certo? Vamos lá.
Direito dos acionistas, tá? Então os acionistas eles têm uma série de direito, o dono da ação. Então eles comprou uma ação, o que você vai ter de direito? Você vai ter direito da subscrição, tá? O que é subscrição? Vamos supor que a empresa ela tem ali 10 milhões de capital. Só que ela quer aumentar a participação, ela quer captar mais. O que ela faz? Ela emite ações novas, por exemplo, emite mais 1 milhão, mas primeiro ela vai no acionista. Por quê? Para o acionista ele não ser diluído, ele não perder a porcentagem inicial dele. Aqui você tinha 10% das ações, então falar de um acionista grande aqui. Então ele tinha 10%, 1 milhão de reais, né? 1 milhão de reais. Então o capital da empresa era 10 milhões, ele tinha 1 milhão de reais, 10%. Só que a empresa vai emitir mais 1 milhão. Então o valor da empresa vai para 11 milhões. Se esse investidor não comprar mais, ele vai perder porcentagem, tá certo? Então a empresa vai primeiro a esse investidor e fala: você tem direito a 10% para você manter a sua participação com a gente a 10%. Aí o investidor vai tomar a decisão se ele quer exercer esse direito de subscrição ou não. Daí tomando essa decisão, ou ele repassa para outro, então esse direito de subscrição vai para um outro investidor e ele é diluído, ou ele faz o direito de subscrição, ele subscreve e mantém os 10%. Nesse caso aqui ele vai comprar mais 100 mil reais. Tá? Aí ele não é diluído, agora ele tem agora 1 milhão e 100 de 11 milhões, ou seja, tá lindo, tá com os 10%, tá bom? Dividendos. Dividendos é o mais tranquilo, é a distribuição do lucro aos acionistas. Então a empresa chegou no final do ano, ela teve um lucro lá de 1 bilhão, teve um lucro de 1 bi, ela vai ter que no mínimo distribuir 25% desse bi. Então 250 milhões ela vai ter que distribuir, tá? No mínimo, ela pode distribuir mais ou menos, só que ela é obrigada a distribuir o lucro. Tá? As empresas, normalmente, principalmente as empresas novas de tecnologia, como por exemplo o Google, são empresas que têm uma porcentagem de dividendos muito baixo. Por quê? Porque o investidor ele não quer o dividendo, o investidor de um Google. Ele quer que o Google reinvista na empresa e que gere valor para os acionistas, ou seja, que a ação suba e não receber dividendos, tá? Por quê? Porque ele vê muito potencial no Google. O Google, com o dinheiro na mão, consegue gerar muito mais valor. Então, ele tem dividendos baixos que tem um potencial de crescimento alto, tá? Então, quanto maior o potencial de crescimento, menor vai ser o dividendos, tá? Então, potencial de crescimento muito alto, paga dividendos baixos e o restante ele reaplica na empresa para gerar valor. Agora, por exemplo, uma ação muito... Aqui é Ambev, no Brasil um pouco. Ambev ela é uma empresa muito consolidada. Só que a Ambev ela andou comprando muito no mercado e ela é uma gigante. É uma das 3 maiores empresas do Brasil. Tá? Só perde para a Vale e para a Petrobras em valor de mercado. Então ela não consegue dobrar de tamanho de um ano para outro. Ela não tem um potencial gigante. Porque por mais que ela invista em novas marcas, invista em produto, dificilmente ela vai achar um novo negócio como a Google pode achar. O Google pode achar diversos setores, pode até criar um banco, sei lá. O Google tem um potencial grande. A Ambev não, a Ambev vai ficar mais no nicho dela e dificilmente vai ampliar. Então vale muito mais para o investidor da Ambev ele ter a segurança de receber dividendos. Tá? Então ele recebe dividendos e a empresa reinveste menos no negócio. Por quê? Porque tem menos potencial de crescimento. Tá certo? Pegar essa questão dos dividendos e porque é importante você saber se o dividendos é alto ou é baixo. Para a prova, tem que saber o seguinte: 25% do lucro no mínimo tem que ser pago de dividendos. Tá? Independente se é Google, se é Ambev, se é Bradesco e tal, tem que pagar no mínimo 25%. Tá? Agora, juros sobre capital próprio. Ele é muito parecido com o dividendos, tá? Qual que é a diferença? Tá? Juros sobre capital próprio. Tá? É o seguinte, a empresa, quando ela faz pagamento, ela pega uma parte do lucro e ao invés de pagar via dividendos, ela paga juros sobre capital próprio, ela consegue abater do IR dela, tá? Abate do IR dela, da empresa. Então é mais barato para a empresa fazer juros sobre capital próprio.
Mas aí então toda empresa faria isso, tá certo? Não, pelo seguinte, tá? Porque o juros sobre capital próprio para o acionista, para o cara que recebeu, tem R, tá? De 15%. Ou seja, você recebeu esse dividendo, só que você vai esse juros sobre capital próprio, mas você vai ser tributado. Já o dividendos, ele é isento de R, tá? Então a empresa, ela pagou para o acionista em dividendos, o acionista ele vai receber o valor limpo, sem IR. Já a empresa, quando ela faz juros sobre capital próprio, a empresa que vai ser isenta de IR, ou seja, que vai diminuir o IR dela, só que quem vai pagar o pato é o acionista. Então aí tem que ter um ponto de equilíbrio do que a empresa é mais saudável para ela fazer juros sobre capital próprio no momento para ter um melhor lucro, ou é melhor fazer dividendos para agradar os acionistas, tá? Mas a empresa tem essas duas opções. Muitas empresas costumam fazer os dois, tá? Principalmente bancos. Bancos colocam dividendos, juros sobre capital próprio, colocam os dois e vão aproveitando as brechas, tá? E bonificação, tá? A bonificação, importante, ela não altera o capital total, da empresa, tá? O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, diferente da subscrição, você não é diluído, porque nesse caso são novas ações emitidas para o mesmo acionista, tá? Então ele é bonificado, ele tem um bônus. Então se a empresa tinha 11 milhões e agora ela tem 12 milhões, essa diferença vai pela porcentagem de cada acionista. Então todos os acionistas mantêm a porcentagem deles, tá? Então eles não são diluídos e recebem ações de graça nesse caso, tá? Então é um bônus, tá? A bonificação é um bônus. Diferente do direito de subscrição, que a gente viu que o acionista tem que comprar mais ações para não ser diluído. Na bonificação ele não é diluído, tá bom? Essa é a diferença de um para o outro. Então vamos lá. Deixa eu ver se está indo aqui. Deixa eu tomar uma água. Tag along. Tag along também é um conceito muito importante e pode cair na sua prova, tá? Deve cair, porque tag along ele é um conceito muito explorado e ele é um conceito muito importante hoje para finanças. Por quê? Vamos supor que tem a ação X, 80% é do controlador e 20% dos acionistas em geral, tá? Dos minoritários, que a gente chama, dos minoritários. Ou seja, 20% está diluído entre todo mundo e 80% é um controlador que manda na empresa, tá certo? O que acontece? Vem uma empresa Y e quer comprar a empresa X. O que ela pode fazer? Ela pode simplesmente ir no controlador e comprar. Porque ela vai lá, compra 80%, e os 20% não mandam em nada. Ela vai lá, compra 80% e fica a dona do negócio, fica a dona da ação X, tá? Isso não pode, por isso que foi criado o tag along. Pelo seguinte, o tag along ele vai falar o seguinte para a empresa Y. Para você comprar a empresa X, o mesmo que você oferecer para o controlador, você é obrigado a oferecer para os minoritários. Então, se você está pagando aqui R$50 por ação, você vai ter que pagar a mesma coisa para o minoritário. Tá? Então isso é obrigado, tá? Então o tag along foi feito para proteger os minoritários, tá? O que é aqui? Vamos ler o conceito, porque às vezes o conceito na hora da prova pode cair o conceitinho. Então o tag along é extensão do prêmio de controle, ou seja, esses R$50 que ele vai pagar para o controlador, ele vai ter que pagar para os minoritários também, tá? Direito conferido aos acionistas minoritários em caso de alienação. Alienação é venda de ações realizadas pelos controles da companhia, tá certo? Então a controladora ela pode vender, porém o minoritário vai ter que receber a mesma oferta, tá? Então esse é o conceito de tag along. Vamos lá, vamos avançar aqui. Underwrite, o que é esse tal de underwrite? Tá? Aqui a gente vai falar um pouco do processo da empresa que quer emitir ações, tá? Então no começo eu comentei da necessidade da empresa emitir ações, porque ela emite ações. Agora eu estou falando um pouco do processo, tá?
Então a empresa ela decide captar recurso via emissão de ações. Então os diretores se reuniram e falaram: vamos abrir capital na bolsa? Então vamos. Qual é o primeiro passo? Ela vai procurar um banco de investimento para realizar essa oferta. Então ela vai no banco de investimento, por exemplo, pode ser lá o Itaú BBA, o Bradesco BBI, vai falar: eu quero emitir ações na bolsa. O que eu faço? Tá? Como que você estrutura isso? Então o banco de investimento vai estruturar tudo, vai fazer uma verdadeira entrevista dessa empresa, vai identificar tudo da empresa, vai olhar balanço, vai tentar precificar o valor da empresa, vai olhar os números, qual que é a tendência do setor, tendência de crescimento. Então vai fazer uma análise completa. Por quê? Porque o banco de investimento ele vai se comprometer ele pode se comprometer a vender essas ações para os investidores. Então, se ele não conhecer da empresa, ele vai apanhar lá na frente. Porque quem vende é o banco de investimento. A empresa ela vai emitir ações, ela não vai ficar vendendo isso. Ela vai entregar para quem conhece do mercado financeiro, que é o banco de investimento. Ele usa os seus artifícios, usa as agências em geral, usa os distribuidores para poder fazer a venda direta ao público, tá bom? Mas o banco de investimento que vai ter essa expertise de realizar a venda, tá? Só que aí pode ter vários contratos, 3 contratos, tá? Que é o seguinte, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Então a Ambev, vamos supor que a Ambev não tenha capital na bolsa, ela procura o Itaú, então procura o Itaú BBA para fazer a oferta, tá? Para fazer essa venda de ações. Então a Ambev decidiu vender ações na bolsa. Ela vai no Itaú e fala: eu quero regime de melhores esforços. O que é isso, tá? O Itaú ele vai se comprometer a realizar os melhores esforços somente, e o que ele não vender, ele devolve para a empresa, tá? Então a Ambev decidiu vender em ações R$1 milhão, tá? Então aqui R$1 milhão, pequenininho. Então a Ambev quer vender R$1 milhão. O Itaú ele vai oferecer para os investidores, vai fazer o melhor esforço para isso, vai fazer reunião, vai falar: a Ambev é uma empresa muito boa, vale a pena comprar as ações, tá barato, tem potencial de crescimento. E aí o investidor, se ele decidir não comprar e falar: não gostei, não vou comprar, aí o Itaú vai e devolve para a Ambev, fala: Ambev, eu fiz o melhor que pude, agora é com você, tá bom? Então o melhor esforço é isso, a empresa vai fazer o banco de investimento vai fazer o melhor esforço para entregar, para vender essas ações, mas se não vender, devolve, tá? Aí a gente tem o residual, tá bom? No primeiro, melhores esforços, de quem que é o risco? O risco é da empresa, tá? O banco ele não tem risco, ele vai jogar lá e se ninguém comprar, a empresa que vai ficar com o risco, que vai pegar as ações de volta. Então o risco empresa, tá? Então isso é importante também. Já o residual ele é um pouco diferente, aí ele já passa o risco para o banco de investimento. Então o banco de investimento vai querer cobrar mais caro para poder fazer essa oferta, tá? Então aqui nesse caso, a instituição financeira ela vai colocar as sobras junto ao público, tá? Então ele fez a oferta das ações, alguns compraram, alguns não compraram, os investidores ficaram meio assim. Porém, ele vai pegar essas sobras e vai de novo no mercado. Vai falar: mercado, vamos tentar comprar isso, é uma ação muito boa. E se o mercado falar não quero, a empresa, o banco de investimento, ele vai comprar essas ações, tá? Então é o seguinte, se ninguém comprar no mercado, ele pega isso, tá? Então residual, para a gente ficar mais claro aqui, fazer uma explicação um pouco mais clara, tá? Ele vai fazer a reunião com os investidores, tá? E se os investidores não quiserem essas ações, o banco, a instituição financeira, vai comprar essas ações, tá? Então, isso aqui é o residual. A Ambev vendeu 1 milhão, os investidores compraram 800 mil, 200 mil a instituição financeira ela compra, tá? Qual que é o risco? Então, o risco é a instituição financeira, tá? E tem o último, que é garantia firme. Garantia firme, ele é o diferente de todos, porque aí pensa que é firme mesmo. O banco de investimento vai falar para a Ambev, o Itaú BBA vai falar para a Ambev: Ambev, eu garanto que eu vou vender 100% das suas ações. Até por isso, eu vou comprar as suas ações 100% e vou revender para os acionistas,
tá? Então o Itaú ele faz uma garantia firme, ele compra esse 1 milhão e vai para o mercado vender. Se não vender, o Itaú vai ficar com essas ações, tá? Então se chama garantia firme, porque garantiu o negócio, tá? Então separando os três, recapitulando, melhores esforços, o risco é da empresa, porque o Itaú vai fazer o melhor negócio, vai fazer o melhor esforço. O residual, o Itaú tenta vender, o que ele não conseguir vender ele compra. E garantia firme, o Itaú garante 100% da venda e se não vender, o Itaú se mantém com as ações, tá certo? Então explicado aqui os três, isso aqui também é importante, vai cair na prova, tá? Isso aqui sempre cai, sempre um deles, garantia firme ou melhores esforços, tá? Para você entender. Vamos lá. Análise técnica versus fundamentalista. O que é isso, tá? Para você fazer uma análise de ações, então tem ações da Petrobras. Para fazer uma análise do quanto que ela está valendo, eu posso usar técnica ou posso usar fundamentalista, tá? A técnica, vocês vão ver muito que é utilizado os gráficos, tá? Por isso que é até análise gráfica. Porque eu vejo comportamentos. Então, por exemplo, uma ação subiu muito, mas o volume disso foi baixo, provavelmente essa ação ela pode voltar. Ela não tem suporte para subir porque foi uma subida com volume muito baixo. Então ela subiu, mas subiu de forma fraca, tá certo? Por exemplo, suporte e resistência. O suporte, vamos supor que uma ação está a R$45, ela cai para 40, depois ela sobe para 42, depois ela cai para 40, depois ela sobe para 41 e ela cai para 40, ou seja, criou um suporte. A ação sempre que bate 40, ela volta. Então, para o grafista ou para analista técnico também, que é o mesmo nome, se cair mais que esses 40, ele rompeu um movimento importante. E a tendência é que ele caia muito mais ao romper os 40, tá? Então, o gráfico vai olhar muito comportamento, tá? Que é comportamento. Por quê? Porque ele não se preocupa com os fundamentos, igual o fundamentalista, tá? Porque ele acredita que a ação já vale tudo que é refletido no mercado. Então, se a empresa tem um potencial de gerar lucro no futuro, o investidor já enxergou isso e já está no preço do ativo. Então, o preço dos R$50 de uma ação, por exemplo, já é o preço justo para o cara que gosta de gráfico, para o analista técnico, tá? Ele já considerou ele acredita que o mercado já considerou todas as variáveis, tá? Diferente do fundamentalista. O fundamentalista, ele vai olhar para fundamentos, tá? Então, ele vai olhar para fundamentos. Ele vai fazer uma análise total da empresa. Ele vai ver o setor, vai ver o potencial de lucro, vai ver quem é um diretor, quem é um CEO lá, se é forte, se é fraco, vai ver como que estão as contas, como que está o balanço bem a fundo. Enfim, ele vai fazer um fundamento da empresa para fazer a avaliação da empresa, para falar se está barato ou se está caro. Então, a ação vale R$50, porém ele vê um potencial gigante para essa ação e coloca um preço-alvo de R$60. Então ele vai para o mercado e fala, eu vejo que essa ação ela vale R$60, ela tem um valor de R$60 e o preço é 50, então tem uma oportunidade boa aí de você ganhar. Então o mercado vai lá comprar 50 para tentar chegar nesse preço-alvo de 60, tá? Então é importante saber a diferença de um fundamentalista que vai fazer a avaliação e do grafista que vai olhar comportamento, tá bom? Isso aqui é importante, muito importante para a bolsa, tá? Implicit versus split, tá? Isso aqui também é importante, que é o seguinte. Implicit a gente fala de grupamento, tá? Então vamos supor que tem 10 mil ações a R$10 cada, tá? Só que a empresa ela acha que R$10 está muito barato, ela quer aumentar isso, só que ela não pode mexer no valor da empresa, no valor total, tá? Vamos fazer aqui, ó, 10 mil vezes 10, então aqui 100 mil reais, né? 100 mil reais é quanto a empresa vale, tá? 100 mil reais. Só que ela quer fazer um movimento de agrupar as ações para ter um valor maior da ação, para ter um preço maior. R$10 é muito barato, desqualifica a empresa, porque fica parecendo para o investidor que é muito barato ter essas ações. Então ele agrupa, ele vai fazer nesse caso, vai diminuir a quantidade de ações. Então ao invés de ter 10 mil ações, ele vai ter apenas 1000 ações a R$100 nesse caso, tá? R$100.
Isso, 1000 vezes 100 vai dar os 100 mil, né? 1000 vezes 100, 100 mil, isso mesmo. Então ele manteve o valor de mercado em 100 mil reais, porém a ação dele agora vale muito mais. Ele agrupou. Então ao invés de 10 mil, ele vai ter 1000, tá? Então qual que é o objetivo disso? Até aparece aqui. É ter um risco menor, tá? Por quê? Porque quanto o valor é maior, a ação fica mais robusta, fica mais difícil de você ficar fazendo day trade, comprando e vendendo, porque é um valor mais alto, e você protege as ações, tá? Então, split grupamento, seria agrupar as ações, tá? Reduzir o número de ações. Diferente do desdobramento, tá? Desdobramento, o nome já fala, as ações vão se desdobrar, tá? Ou seja, é o split, tá? Desdobrar. Aqui é o contrário. Então a ação está muito cara, então está 1000 a 100 reais, tá? Vamos voltar para o exemplo anterior, que é o contrário. 1000 a 100 reais, 100 mil equivale à empresa. O que o investidor quer, o que a empresa quer nesse caso? Ele visa a liquidez, porque 100 reais está muito caro. Se eu colocar 10, eu pulverizo mais e entram mais investidores, isso vai dar muito mais liquidez. Muitas pessoas vão querer comprar e vender as ações. Então ele faz o contrário, ele desmembra as ações que estavam 1000, desmembra para 10 mil. 10 mil a 10 reais. Então nesse caso ele vai dar muito mais liquidez para o mercado e vai aumentar muito a compra e a venda de ações, tá? O objetivo aqui é claramente diminuir o risco de liquidez, porque 100 reais está caro e nem muitas pessoas têm condição de comprar uma ação desse nível, tá? Até porque, para vocês saberem, a negociação padrão lote normal são 100 ações, tá? Para você negociar na bolsa. Você pode até comprar uma ação se quer, só uma ação de 10 reais. Aí você não vai ter liquidez na bolsa, tá? Você não consegue vender de uma forma muito fácil uma ação. Então o padrão seria 100. Então nesse caso, se a ação tiver 100 reais, o investidor só pode comprar essa ação se ele tiver 10 mil reais, tá? É isso, 100 vezes 100, isso mesmo, 10 mil reais, tá? Então é isso. Ele vai dar liquidez para o mercado desdobrando, tá? Então aqui, relembrando, desdobrar aumenta a quantidade e diminui preço. Diminui preço. Grupamento, ou seja, o split, ele reduz quantidade e aumenta preço, tá certo? Então aí ficou simples para lembrar desses dois, tá? Aí aqui também tem um dado importante, o capital não se altera. Você viu que em todos os casos a gente manteve o capital em 100 mil reais, tá bom? Então vamos lá. Segmentos de governança corporativa, tá aqui o que eu comentei, tá? Quando uma empresa entra na bolsa, ela segue uma série de padrões, tá? E isso são níveis. Então, uma empresa ela pode ser do novo mercado, que é o principal nível de todos, ou pode ser apenas nível 1, ele só quer entrar na bolsa. Então, uma empresa que ela quer entrar na bolsa somente, ela vai fazer o seguinte, ela vai ter que manter 25% do capital da empresa em circulação. Então, o capital da empresa é de 100 milhões. 100 milhões. Ela tem que deixar no mínimo 25 milhões com os acionistas, tá? Isso negociando na bolsa, tá? A gente chama de free float, tá? Que navega livremente, tá? Então ele vai ter que deixar no mínimo 25% na mão dos acionistas para entrar na bolsa, tá? Ele não pode colocar menos, eu quero colocar só 1 milhão na bolsa, não, tem que colocar no mínimo 25%, tá bom? E aí vai aumentando durante os níveis, vai aumentando o grau que essa empresa precisa de exigência, tá? No nível 2, você está vendo que ele vai ter que seguir já um padrão internacional de contabilidade. Então, se ele tinha um contador no nível 1 lá, que fazia aquele bem bolado, no 2 ele já vai ter que fazer um IFRS ou um SGAAP, já vai ter que ser um padrão contábil internacional, tá? E aí aumenta bem a exigência. O Conselho de Administração tem que ter no mínimo 5 membros em mandato unificado de até 2 anos. A reeleição é permitida, tá? Então tem que ter pelo menos 5 membros no conselho. Já não pode ser um cara mandando em tudo, tá bom? E no mínimo 20% dos membros deverão ser conselheiros independentes, tá?
Então, se for 5, pelo menos um tem que ser um conselheiro independente. O que seria um conselheiro independente? O cara que não está ligado à empresa. O que seria um dependente? Seria um CEO, por exemplo, que participa do conselho também. Um ex-funcionário que trabalhou 30 anos, por exemplo, é um cara dependente, tá bom? Então, independente é um cara de fora da empresa, tá certo? E aqui do tag along que eu comentei. No nível 2, a empresa ela é obrigada, tá? Se fizer uma oferta diretamente para o controlador, a empresa é obrigada a fazer a mesma oferta para os minoritários, tá bom? Aqui no caso do nível 2, tá? Isso aqui também é importante. O nível 2 é 80% desse valor do tag along, tá? Então, se ele ofereceu R$100 para o majoritário, ele vai ter que oferecer R$80 para o minoritário, tá bom? Então, essa aqui também é uma diferença importante no nível 2. Não necessariamente é o mesmo valor do tag along, tá? Já o novo mercado, isso é respeitado. O novo mercado está tudo condensado, que eu comentei que é o melhor, que é a melhor coisa que pode existir, que é 100% ON, então todas as ações têm direito a voto, então todo mundo participando, 100% tag along, ou seja, pagou R$100 para o majoritário, vai ter que pagar R$100 para o minoritário. O valor mínimo nesse caso é de 10 milhões, ou seja, não posso colocar 1 milhão de IPO, por exemplo, e também manter 25% em circulação, tá bom? Então aqui são alguns padrões importantes, tá bom? Então o novo mercado aqui é maior transparência na gestão e na publicação, tá? Ele é o melhor. Então se uma empresa ela quer ser o melhor para a bolsa, por exemplo, a Vale recentemente se tornou um novo mercado. Por quê? Porque ele quer passar transparência para atrair também não só os investidores daqui, mas os de fora, mostrando que ele tem uma gestão muito mais preocupada com os acionistas. Tá bom? Então é muito importante. O que pode cair aqui? A ordem, tá? Então é do nível 1, vai para o nível 2 e depois novo mercado. Tá bom? Segue as 3 ordens aqui. Então vamos lá. Imposto de renda sobre ações. Como que funciona, tá? Você fez uma compra de uma ação hoje, na sexta-feira. Você comprou Petro 4 a R$15. Você vendeu na segunda por R$18. Essa diferença de R$3, vai ter um imposto de 15%. Tá? Então você vai pagar sobre o lucro R$15. E se você vender no mesmo dia, que a gente chama de day trade, ou seja, hoje mesmo eu comprei a 15 e vendi a 18, o imposto é de 20%, tá? Então, de um dia para outro, 15%, no mesmo dia, 20%. E quem recolhe é o próprio investidor, tá? Quem recolhe o IR é o próprio investidor via DARF. Tá? Então, não é automaticamente. Esses R$3 você vai colocar no seu bolso, porém, você vai ter que, no próximo mês, recolher, pegar 15% desses R$3, que seriam uns 45 centavos, e vai ter que emitir um DARF, que na verdade é o imposto que você paga para o governo, é um boletim do governo, tá bom? A alíquota fonte, o que é isso, a alíquota fonte? A alíquota fonte é o seguinte, qual que é o controle que o governo teria se todo mundo comprasse e vendesse ações ia ter que ficar esperando a boa vontade do investidor de falar, comprei a 15 e vendi a 18. Então o governo ele tem o que a gente chama de um imposto que é o dedo duro. Por quê? Porque quando você fizer essa operação na fonte, na hora, então você comprou a 15 e vendeu a 18, 1% você vai ter de 1% de imposto de renda sobre os rendimentos. Ou seja, 1% desse rendimento de R$3, tá? Então, no nosso caso aqui, 3 centavos, tá? 3 centavos na hora já é tirado. Isso aqui é ridículo, mas isso aqui é só para avisar, só para o governo saber que o investidor operou. Então, é o dedo duro, porque aí mostrou que ele operou, então 3 centavos representa que ele vai ter que pagar mais imposto, tá? Isso para o day trade, tá? Então, no dia, comprou e vendeu no dia. Já o swing trade, que a gente chama, swing trade seria comprar hoje, vender segunda, comprar hoje, vender qualquer outro dia, tá? Ele é um swing trade.
Nesse caso, vai ser 0,05 sobre o valor da venda, tá? Sobre o valor da venda. Então, vendeu a R$18, vai ter aí é um imposto menor ainda, vai ser 0,009 centavos, vai dar 1 centavo, só para avisar também ao governo que você fez uma venda de ações. Tem que pagar algo sobre isso, tá? E aqui também é importante esse ponto. Você, pessoa física, você pode vender R$20.000 por mês. Tá? Independente se deu lucro ou não, você pode vender R$20.000 por mês e é isento de IR. Tá bom? Então isso aqui também é importante saber. Se você, no exemplo que eu fiz, você comprou, por exemplo, a 15 mil, você comprou R$15.000 e vendeu a 18, você nesse caso você é isento de imposto de renda, tá? Porque não passou dos R$20.000. Agora, passando dos R$20.000, se você vendesse aqui a R$22.000, por exemplo, você teria que pagar IR sobre o total nesse caso, tá? Sobre o total dos rendimentos, R$7.000, e não sobre o que ultrapassou 20, tá? Então, passou 20, você paga imposto sobre todo o lucro, tá bom? Então, aqui vamos lá, imposto. E terminamos a parte de renda variável, tá? Tomou um tempinho, mas é importante. E tão importante também é a parte de renda fixa, tá? Vamos começar com títulos públicos federais. Então, títulos públicos federais dá uma boa base do que é renda fixa, porque tem vários tipos de rendimento. Então, vamos lá. Uma água. O primeiro é o LFT, que é o Tesouro Selic. Tá? Então, tá aqui, ó, Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai ser o que a gente chama de pós-fixado. Ele somente vai seguir juros. Tá? Então, se a Selic over estiver por exemplo, em 10 mil, opa, tá tendo lá fora um buzinaço. Vamos lá. Se a Selic over, nem real, é porcentagem. Se a Selic over estiver 6,5%, vamos botar aqui para aula. Se estiver em 6,5%, você vai receber 6,5%. Porém, a taxa subiu, foi para 8%. E aí você passa a receber 8%. Tá? É claro que em termos mensais disso. Então, o Tesouro Selic, que é o pós-fixado, ele vai somente seguir os juros. Se os juros subirem, ele sobe junto. Se os juros caírem, ele cai junto. Tá? Então, o Tesouro Selic é pós-fixado. Tá? Isso aqui você tem que saber. Tesouro Selic ou LFT. Tá? LFT também é um nome que pode ser muito bem utilizado. Tá? O segundo é o Tesouro Pré-fixado. O que é isso? A gente pré-fixa a taxa antes. Tá? Então, o Tesouro Pré-fixado vai ter uma taxa de, por exemplo, de 10% ao ano. Isso já está pré-fixado, ou seja, faça chuva, faça sol, os juros caiam para 3 ou vão para 20, você vai ganhar 10% ao ano. Tá? Então, a gente já pré-fixou o valor. Nesse caso aqui é a LTN, tá bom? Então, aqui, só para lembrar, LFT pós e LTN pré-fixado, tá? Como você lembra isso? Quando o T está antes, é pré. Quando o T está depois, é pós, tá? Então, lembra dessa regrinha aqui que é importante, tá? LFT, T está depois, é pós. LTN, o T está antes, pré, tá bom? Tenta lembrar disso que é importante. Seguindo, nós temos o NTNB. O NTNB, ele vai ser pós-fixado também. Porém, ele vai ser um pós-fixado juntando duas taxas, tá? Primeiro, ele vai pagar o IPCA, que a gente já estudou, que é a inflação do período, mais uma taxa pré-fixada, Então, por exemplo, ele vai pagar IPCA mais 6% ao ano. Então, esse 6%, faça chuva, faça sol, ele vai ganhar esse 6%. Já o IPCA vai depender muito. Se os preços vão subir ou vão cair. Então, aí, por isso que ele é pós-fixado. Porque apesar de ter um fator pré-fixado, ele tem um componente importante que vai depender do que vai acontecer na economia. Tá bom? Então, o NTNB ele é pós-fixado IPCA. Tá certo? NTNC é a mesma coisa. Tá bom? Ele é pós-fixado. Porém, vai ser um pós-fixado de IGPM, tá? Então, o NTNB vai ser IPCA, o NTNC vai ser IGPM, tá bom? E, por fim, nós temos a NTNF.
NTNF, lembra que é fixado, NTNF F de fixado, ou seja, ele é um outro pré-fixado, tá? Então NTNF é igual a LTN, ambos pré-fixado, tá? Então isso que é importante também. Qual que é a diferença básica dos dois, tá? A LTN, você vai receber o 10% ao ano. Se você fez para 3 anos, por exemplo, para 3 anos, você vai receber esse valor total no final, tá? Já a NTNF, você vai receber, por exemplo, 10% ao ano, só que vai antecipando isso, aqui para 3 anos, vai antecipando isso pagando 10% ao ano, tá? 10% ao ano via cupom, ou então em torno de 5% ao semestre, tá? Ou seja, ele não vai te pagar no final, ele vai te pagando durante o semestre e o residual ele paga no final, tá? Então, em TNF, a diferença é que TNF tem cupom e a LTN não tem cupom, tá bom? Então, NTNF tem cupom, LTN não tem cupom, mas ambos são pré-fixados, tá bom? E NTNB é a mesma coisa, tá? NTNB normal, ele não desculpa, que ele tem cupom, nesse caso aqui é 6% ao ano ou em torno de 3% ao semestre. Já o NTNB principal, e por isso grave esse nome, principal, vou colocar aqui, principal é porque você recebe o principal no final, somente no final, tá? Então você não recebe cupom no TNB principal. No NTNB normal você recebe cupom, tá bom? Então esses são os títulos do Tesouro. Isso aqui é importante decorar, então bastante questão sobre isso é importante que sempre cai na prova também, tá bom? O imposto. O imposto é a tabela regressiva, tá? O que é tabela regressiva? Então isso aqui vai ser uma regra padrão para praticamente todos os investimentos. Aqui tem que estar na sua cabeça decorado, tá bom? Que é o seguinte, 22,5% até 180 dias, ou seja, você comprou um tesouro e resgatou em menos de 6 meses, resgatou, por exemplo, em 120 dias, você vai pagar 22,5% de imposto sobre a rentabilidade, tá? 22,5%, aqui ó, 20% se for de 181 a 360 dias. Então, de 6 meses a 1 ano, você paga 20%. 17,5% de 361 a 720 dias, até 15%, que é o mínimo, tá? Que é mais de 721 dias, certo? Então, lembra dessa regrinha, ó. Se for até 180 dias, 6 meses, 22,5%. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E depois de 2 anos, que dá em torno de 121 dias, é 15%. Tá bom? Então é importante saber aqui essa regrinha de tabela regressiva, tá? Por quê? Porque os fundos de investimentos usam essa tabela, o CDB usa essa tabela, vários ativos usam essa tabela, tá bom? Então vamos lá. Opa, Dani, tô acelerando um pouco aqui, né? Vamos lá, até pelo tempo que eu tô vendo aqui, vamos dar uma segurada, vamos aos pouquinhos aqui, tá bom? Mas vai guardando as dúvidas que a gente volta depois, tá? A gente não... aqui não é sala alugada, tá? Então não tem tempo para acabar. Então vamos lá. CDB. CDB é o principal investimento feito por instituições financeiras, tá? Então você vai, por exemplo, lá no banco, tá? Na instituição financeira, e você compra um título desse banco, tá? Na verdade, você empresta valor para esse banco, você empresta. Então, você recebeu um salário lá de 10 mil reais, você usou 5 mil e você fala, 5 mil reais sobrou para mim, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar ao banco. Então, você empresta o banco e o banco vai te dar um CDB. Esse CDB vai ter uma remuneração, tá? Então, qual que é o principal risco de um CDB? É o risco de crédito, tá? Porque imagina que você empresta dinheiro para um banco e esse banco quebra, tá? Então o principal risco é de crédito. Você fica credor, ou seja, o banco deve para você, tá bom? Se você faz um CDB, tá?
O que é importante aqui? Ele é protegido pelo FGC, tá? FGC ele é um fundo garantidor de crédito que é feito pelos bancos, tá? Feito pelos bancos e não pelo governo, então isso aqui é muito importante. Feito pelos bancos se algum banco quebrar, tá bom? Se algum dos bancos quebrar, o investidor ele tem direito de até R$250 mil por CPF, tá? Por CPF. Então aqui é importante saber isso porque você está correndo o risco de crédito de o banco quebrar, mas se você tiver depositado R$200 mil, por exemplo, esse fundo garantidor de crédito vai te pagar esse 200 mil e você não perde esse recurso, tá? Então tem o risco de crédito, mas tem essa proteção que é uma união dos bancos, tá? O governo não tem nada a ver com isso, tá bom? Vamos lá. A rentabilidade ela pode ser pré ou pós, tá? Assim como a gente viu no Tesouro, o pré-fixado você garante uma taxa, por exemplo, 10% ao ano, e o pós-fixado ele vai seguir uma taxa, que o mais comum aqui é porcentagem do CDI, tá? Então, se o CDI, se você receber, por exemplo, 95% do CDI e o CDI foi de 10%, você vai receber 9,5%, porque é 95% do valor do CDI, tá certo? Então, isso aqui é o CDB. E, de novo, tabela regressiva. Então, é importante decorar aquela tabelinha lá. Vamos lá. Evelyn, mas se for conta conjunta, é 250 mil contando os dois. Corretíssimo, tá? Essa regrinha não cai na CPA 10, tá? Essa regrinha no CPA 20 pode cair, tá? Que é o seguinte, 250 mil, mas se for conjunta, tá? Então, tem o marido e a mulher, eles têm junto, o marido e a mulher, tem junto 700 mil reais, tá? Então tem junto lá 700 pau no banco, e o banco quebrou, quanto que vai receber, tá? No caso aqui, como é conta conjunta, cada um vai receber 125 mil reais. Isso mesmo. Então, nesse caso, valeria muito mais a pena o marido ter uma conta e a mulher ter outra, porque aí cada um receberia 250 mil. Mas quanto é conjunta, cada um vai receber 125 mil e no total 250 mil. Tá bom, Evelyn? Então, essa regrinha aqui é importante. Se for conta conjunta, é 250 mil contando os dois. Tá bom? Então, vamos lá. Letra financeira, tá? A letra financeira, ela foi criada lá em 2009, quando teve a crise nos Estados Unidos, tá? Por que ela foi criada? O CDB ele é muito líquido, então quando eu faço CDB eu empresto o dinheiro para o banco, mas eu resgato a qualquer momento. Se eu for, por exemplo, apliquei no Itaú, se eu for lá daqui um mês, o Itaú vai me pagar e vai me devolver, tá? Eu vou resgatar o meu CDB, o Itaú vai me pagar esse dinheiro, tá? Mas isso é muito líquido, então numa crise todo mundo vai correr lá no Itaú e vai querer o seu CDB. Então o Itaú ele vai ficar muito ao risco, tá? Ele vai correr muito risco, vai ficar muito exposto ao risco, é a palavra. Então ele vai ficar muito exposto, ele precisa se proteger. Então foi criado a letra financeira para isso, que ele é o irmão do CDB, tá? Irmãozinho do CDB. Ele é igualzinho, tá? Qual que é a grande diferença aqui? Ele trava por 2 anos, tá? Então aqui foi feito um acordo. Eu tenho um empréstimo, eu não vou utilizar em 2 anos esse dinheiro. Então sobrou uma grana para mim e eu não vou utilizar o dinheiro por 2 anos. Então eu vou até o banco e falo, banco, eu não vou utilizar esse dinheiro por 2 anos que você tem para mim. O banco vai falar, ó, já que você não vai utilizar o dinheiro por 2 anos, eu posso te remunerar mais. Então, ao invés de pagar 100% de CDI, eu vou pagar 103% do CDI para você. Só que você não vai poder resgatar esse recurso por 2 anos. Então, é bom para os dois. Como eu não vou usar, eu recebo mais e o banco vai ficar com a tranquilidade que esse recurso vai ficar 2 anos lá. Tá? Então, a letra financeira ela foi feita para isso. Tá? Qual que é a diferença da letra financeira? Tá? Ela não está coberta por FGC. Tá? Não está coberta por FGC, tá? Isso por quê? Porque a remuneração é maior. Quando você faz um CDB, então você foi no banco e emitiu um CDB,
uma porcentagenzinha disso, algo como 0,0 alguma coisa, vai para o FGC, para alimentar esse fundo, caso algum banco quebre, isso seja utilizado, tá? Já na LF não, tá? Então na LF, tudo que você colocar lá, o banco ele vai poder emprestar, ele não vai precisar colocar no FGC, tá? Então essa aí é a grande diferença dos dois. E por isso que a letra financeira ela vai poder remunerar mais, porque como ela não precisa depositar no FGC, ela vai poder pagar um pouquinho mais para você, tá bom? Então a letra financeira não está coberta pelo FGC, tá? Então aqui também é muito importante. Prazo mínimo que eu comentei, 24 meses ou 2 anos, e ele é tabela regressiva, tá? Por ser tabela regressiva, como a gente comentou, você em 2 anos cai para 15%. Então o imposto da letra financeira é 15%, tá? Você vai sempre pagar isso porque sempre vai ficar no mínimo por 2 anos, tá certo? Vamos lá. E também para terminar a letra financeira, você não pode ter mais de R$1 milhão em letra financeira, tá? Então aqui devem ter valor nominal unitário igual ou superior a R$1 milhão. Peraí que eu acho que isso aqui está errado. Devem ter valor nominal unitário igual ou superior a R$1 milhão. Isso aqui está errado, tá? Porque o valor mínimo que você pode emitir uma letra financeira é R$150 mil, tá? Aqui é R$1 milhão, então desconsidera isso daqui, tá bom? R$150 mil para você emitir no mínimo o valor de letra financeira, tá bom? Então vamos lá. Seguindo, a gente cai na debênture. Então a gente comentou meio por cima já em outras aulas e no início dessa aula tem a debênture. O que é a debênture? A debênture é o CDB das empresas. Então você quer emprestar dinheiro para uma empresa? Então vamos lá. Sobrou dinheiro para você e você quer aplicar esse recurso, aí você não quer aplicar no banco, você quer aplicar na empresa. Você quer, por exemplo, aplicar com a Petrobras, com a Vale, você quer um outro tipo de aplicação. Então as empresas também fazem isso, elas emitem uma debênture, que ao invés de um CDB, é a mesma coisa, tá? É um título de renda fixa também, pensando principalmente em médio e longo prazo, tá bom? Por quê? Por que uma empresa vai querer emitir debênture? Por que ela vai querer recurso? Para financiar principalmente um projeto, tá? Então a empresa ela tem um prédio e ela quer comprar um outro prédio para iniciar as atividades. Só que ela precisa captar recurso, então ela vai aos investidores e fala, eu vou emitir uma debênture para comprar esse prédio aqui. Quem tem interesse em emprestar dinheiro para mim? Eu remunero muito melhor que banco, tá? Porque a empresa tem um risco maior do que o banco. É muito mais fácil a empresa quebrar do que o banco quebrar. Então você vai receber mais por isso, mas você vai emprestar para mim e eu vou te pagar isso, tá? Então é isso, a grande diferença da debênture de CDB é isso, quem emite é o lastro, tá bom? Quem emite esse título, tá bom? Então vamos lá, tipos de garantias. Então o banco, quando você compra um CDB, a garantia é o banco, inclusive ele tem até o FGC de 250 mil, então é muito seguro você aplicar num banco. Já na empresa, se a empresa quebrar, o que acontece? Não tem FGC, aí você vai ter que ter uma garantia, tá? No primeiro caso, é garantia real, tá? É a garantia mais forte. Isso aqui pode cair na sua prova em termos de qual garantia é mais forte, enumerar as garantias, mas tem algo para a gente lembrar que vai ser importante, tá? Tem um macetezinho aí para vocês não esquecerem, tá? Então, o real é garantia forte. Nesse caso que eu dei o exemplo, a empresa tem um prédio, vai comprar um outro prédio, ela pode deixar como garantia o outro prédio, tá? Então, se a empresa quebrar, ou seja, se você não receber a debênture, você fica como credora do prédio. Então, a empresa vai vender esse prédio e vai te remunerar esse valor, vai te devolver esse valor, tá? Então, a garantia mais forte é a garantia real, tá bom? Por quê? Porque ela não pode trocar o bem, tá? Então, ele não pode falar, agora eu não quero mais esse prédio como garantia. Eu vou te dar uma garantia de um outro ativo meu aqui, uma fazenda que eu tenho, que a empresa tem lá no exterior, ou tem lá no interior, e eu quero passar a garantia desse prédio para essa fazenda. Ele pode? Na garantia real não pode, tá? Então a garantia real é mais forte. Você vai ficar preso a esse prédio. Esse prédio vai ser a garantia da sua debênture, tá? Depois tem a flutuante, tá? Flutuante é bem parecida, só que na flutuante, nesse caso,
a garantia pode ser trocada. A garantia pode ser trocada. Então você fica sujeito a trocar esse prédio como garantia por uma fazenda, tá? Pode ser bom? Pode ser bom também você trocar a garantia. E quanto mais a garantia, quanto mais a empresa da garantia, menos ela vai te remunerar, tá? Por quê? Porque o risco é muito menor. Tá? Então, quanto maior o risco, maior a sua rentabilidade. Se é uma garantia real, tem pouco risco, então pouca rentabilidade. Tá? Então, a flutuante vai ter uma rentabilidade um pouco maior que a real. Tá bom? Depois entra a quirografária. A quirografária, mais difícil. Quirografária, que é o seguinte, você não tem garantia real, tá? Então não tem nenhum bem, só que você fica igual aos demais credores, tá? Então se a empresa quebrar, você fica com o título na mão, a empresa vai fazer a liquidação dos ativos, e quando ela liquidar esses ativos, fazer a venda dos ativos, o quirografário vai receber isso. Vai receber, por exemplo, antes dos acionistas, tá? Porque o acionista da empresa, ele é um dos sócios da empresa, então ele não tem direito a receber da empresa, ele é um sócio. Então, se você entra numa empresa como sócio, você não tem o direito de receber isso, tá? Primeiro você tem que pagar os seus credores, quem que a empresa deve. Então, a quirografária vem antes dos acionistas, tá? Já a subordinada não, a subordinada é a pior de todas e é onde você vai ter o maior rendimento, porque o risco é muito grande, porque ela vai ter apenas prioridade em relação aos acionistas, tá? Só isso. Tá? Então aqui a garantia real é a principal, depois a flutuante, a quirografária e a subordinada, tá? Como que você vai lembrar isso? Então aqui tem uma técnica importante, tá? É assim, acho que vou colocar até assim dessa forma que fica mais fácil, tá? Você escreve refluxo, mas lembra dessa forma, como se fala refluxo, tá? Ao invés de refluxo, tá? Então lembra do refluxo por quê? Porque o real, de real, flu de flutuante, o Q de quirografária e o S de subordinada, tá? Então, se você lembrar dessa palavrinha refluxo, você vai lembrar da ordem do mais forte para o mais fraco, tá bom? Então, do real para o flutuante, para a quirografária e para a subordinada, tá bom? Então, lembrar disso é importante, tá? Evelyn, então na apostila está errado, mais 1 milhão. Sim, está errado, eu vou até dar uma olhadinha, vou até colocar aqui nas minhas anotações, porque daí eu vou ver essa questão na apostila também. Tá, então aqui a apostila, R$1 milhão, letra financeira, valor mínimo. E eu volto para vocês quando eu enviar esse e-mail, tá bom? Já confirmo e volto para vocês isso no e-mail, tá bom? Para a gente matar esse assunto. Então vamos lá. Debenture também está na mesma regrinha de imposto, regressivo. Então começa, vou até colocar de novo para a gente lembrar, 22,5 até 180 dias. De imposto sobre a rentabilidade, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% se for, 15% mais de 720 dias, tá? Então, mais uma vez para vocês gravarem, nunca é demais. Então, vamos lá. Aí nós temos a nota promissória comercial, tá? Que é o seguinte, nós temos a debenture, que como eu comentei, é pensando no médio a longo prazo, mas se a empresa precisa captar recursos no curto prazo, ela quer algo para pagar dívida, daqui 1 mês tem dívida e ela quer pagar isso. Uma dívida vencendo em 4 meses, por exemplo, ela não vai emitir uma debenture, estruturar todo esse título, colocar garantia, para pagar um título daqui 3 meses, tá bom? Então ele pode emitir a nota promissória comercial, tá? A nota promissória comercial tem um risco maior, tá? Porque ela não possui garantia real. Então, nesse caso, vai ser na confiança. Então, se você confiar na Vale, compra a nota promissória dela e fica sujeito ao risco da Vale apenas, tá? Então, quem pode emitir esse título, tá? Pode ser SA aberta ou SA fechada, tá? A debenture é somente sociedade aberta, tá? Então, SA aberta
emite debêntures. A SA aberta também emite nota promissória comercial. A SA fechada também emite. Qual que é a grande diferença aqui, tá? Ambos vão ter o prazo mínimo de 30 dias, tá? Mínimo de 30 dias. Porém, tem um prazo máximo. Se a SA é aberta, muito mais fácil fica de você olhar o balanço da empresa, de você consultar quem são os sócios, consultar as atividades, pegar mais informações, colher mais informações. Então você consegue emitir por um prazo maior, 360 dias. Já a fechada, como ela é muito fechada, é no máximo 6 meses, tá? 180 dias. Então a diferença única, se você emitir uma nota promissória comercial e você é uma sociedade aberta, você tem que emitir no mínimo a 30 dias e no máximo 360 dias. Se for uma fechada, no mínimo 30 dias e no máximo 180 dias, tá bom? Tá? Então aqui é a mesma coisa, só que nota promissória é curto prazo e a debenture é médio e longo prazo, tá? Então isso aqui é muito importante. Rentabilidade, tá? Assim como os outros, a debenture também é pré-fixada ou pós-fixada, tá? Da mesma forma, você pré-fixado a uma taxa, por exemplo, 15% ao ano, e pós-fixada segue o índice, por exemplo, 100% do CDI, IPCA mais uma taxa. Então, pós-fixado vai seguir algum índice específico, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Tá bastante conceito, né? Clube de investimentos, tá? Então, aqui a gente já avança um pouco mais. O clube de investimentos são pessoas físicas que se reúnem para poder aplicar em ações, tá? Principalmente em bolsa de valores, tá? Um clube pequeno, tá? Ele vai de 3 a no máximo 50 participantes. É bem restrito isso, tá? E eles podem aplicar em ações ou derivativos, que é um tipo de investimento também que a gente nessa aula a gente vai falar um pouco. E nessa aula é cobrado somente swap, tá? Que é um tipo de derivativo que a gente vai comentar também, tá? Mas um grupo que se reúne de pessoas físicas para comprar na bolsa, tá? E o que ele tem que ter no mínimo? No mínimo ele tem que ter 67% em ações, tá? Então 67% no mínimo. Ele não pode fazer um clube de investimento e comprar só 10% em ações e o restante lá ele vai comprar em renda fixa, derivativos ou qualquer outro tipo de ativo. Ele tem que respeitar 67% no mínimo em ações, tá? Então uma regrinha de clube de investimento, tá? E como é um clube, um investidor não pode ter mais que 40%, tá? Não pode ter mais que 40%. Então se for 3 investidores, tem que ter ali 33% para cada, por exemplo. Não pode ter um com 40 e os outros dois com 30, tá bom? Então, o máximo que um investidor dentro de um clube pode ter é 40%. Tá? Também é uma outra regrinha para lembrar de clube de investimento, mas lembra desses números, no mínimo 3 a 50 participantes, 67% no mínimo em ações e 40% sobre o patrimônio líquido é o que um investidor pode ter no máximo. Tá bom? Então, vamos lá. LCI, indo aqui para mais um instrumento. LCI ela é a mesma coisa que um CDB, tá? É um outro irmão do CDB. Você vai ver que na renda fixa tem muitos irmãozinhos. Então o CDB ele é o irmão da LCI. Por quê? Porque no CDB o banco ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar, por exemplo, num crédito pessoal, num cheque especial, tá? Então ele vai pegar o seu recurso lá que sobrou e você comprou um CDB, o banco ele vai emprestar nessas linhas. Então ele vai ter um lucro maior, porque imagina, ele vai te pagar 0,5% ao mês e vai receber de um devedor de 5% ao mês, por exemplo, tá bom? Então essa diferença é o spread, então ele ganha muito mais. Porém, o que o governo fez? O banco, você pode emitir um título muito parecido, porém você só vai poder emprestar isso via crédito imobiliário, tá? Então você vai pegar esse recurso do investidor e você vai emprestar para aplicação, para financiamento de imóveis, tá? E o banco falou, ó, por que eu vou querer isso então? Qual que é a minha vantagem? A sua vantagem é que você vai ser isento de imposto de renda. Então o banco ele é isento e a pessoa física que vai aplicar também é isento, tá?
Então a LCI ela é direcionada para o crédito imobiliário, porém isento de IR. Tá? Então ele é muito parecido com o CDB, só que muda isso. O lastro, ou seja, o que serve de base para essa operação, são créditos imobiliários ou financiamento imobiliário, tá? E ele também é protegido pelo FGC, tá bom? Então LCI é isso. Nós vamos passar aqui a LCA, é a mesma coisa, só que aí o incentivo é para o setor agrícola, tá? Setor agrícola. Que também, então o governo ele quer incentivar essas duas áreas, ele quer incentivar o agronegócio e quer incentivar o imobiliário. Então pode-se criar dois títulos e aqui nesse caso o setor agrícola é um crédito rural que o banco faz. Então o banco faz um crédito rural para servir de lastro para a LCA, tá? Então são todos irmãos ali, é a mesma coisa, só que muda é para onde vai esse recurso, tá bom? Vamos lá. CRI. CRI também é voltado para o crédito para o setor imobiliário, porém nesse caso são créditos recebíveis de empresa que uma securitizadora vai fazer, tá? Complicou, né? Vamos lá, vamos estruturar isso aqui que eu acho importante saber também como que funciona o CRI, tá? Então o CRI tem uma empresa aqui, vamos falar de uma incorporadora, uma construtora, tá? Construtora acho que é mais fácil. Tem uma construtora e ela construiu um monte de prédio. E agora ela está começando a vender esses prédios. Então ela tem 20 apartamentos para vender, 20 apartamentos. E ela vai lá e vende tudo. Só que ela vai receber isso em 30 anos. Foi feito um financiamento diretamente com a construtora, por exemplo, para receber em 30 anos. Então ele vai ter crédito por 30 anos. Ou então, o nome já fala, recebíveis, tá? Então ele vai ter recebíveis por 30 anos. Mas ele quer pegar esse dinheiro logo, porque ele quer construir outros prédios. Então o que ele faz? Ele procura uma securitizadora, tá? Não é seguradora, é securitizadora, tá? E essa securitizadora vai pegar esses recebíveis. Então vamos por aqui, ó, vamos colocar dados aqui, ó, que seja 100 milhões de reais, tá? 100 milhões de reais. Então a construtora tem 100 milhões de reais a receber. A securitizadora vem, ó, eu te pago agora 95 mil reais, 95 milhões de reais. Então 95 milhões. Opa, aqui é 100, não é 100 mil não, 100 milhões, tá? 100 milhões, 95 milhões. Então a securitizadora fala assim, ó, eu fico com esse direito, então eu aceito receber em 30 anos. Porém, agora eu vou te pagar menos, vou te pagar 95 milhões. A construtora vai achar ótimo, porque ela pega 95 na mão agora e constrói mais prédio e vende mais. E a securitizadora ela vai ficar com o direito a receber disso, então ela vai ganhar 5 milhões a mais no futuro. Tá? Então ela empacota esses recebíveis. Tá? Ela empacota os recebíveis. Tá? Então ao empacotar os recebíveis, ela vai ao mercado, então vamos descer mais um aqui, ela vai ao mercado e oferecer vai oferecer aos investidores, tá? Aqui, aos investidores. Então, investidor, eu tenho aqui um título, tá? Ele empacota os recebíveis e cria o CRI, tá? Aqui ele já criou esse CRI, quando ele empacotou os recebíveis, tá? Ele emitiu um certificado desses recebíveis, tá? Recebíveis, tá certo? Então ele vai ao mercado e fala, investidores, eu tenho aqui um CRI que vai receber 100 milhões de reais durante um certo período. Quem quer receber um rendimento disso? Quem quer comprar esse ativo e dividir o risco comigo? Tá? Então os investidores vão lá e dão o preço. Fala, o CRI vai pagar, por exemplo, vamos por aqui, 95% do CDI. 95% do CDI. O investidor ele vai achar interessante, puta, 95% do CDI e ele é isento de imposto de renda, tá? Então o CRI também é isento de imposto de renda, é interessante para mim, eu aceito tomar esse risco também, então ele compra um CRI. E aí vários investidores vão comprar um pedacinho desse CRI. Então à medida que, vamos voltar lá para cima, à medida que o cara que comprou o apartamento, então ele comprou o apartamento e ele vai pagando mensalmente. À medida que ele vai pagando mensalmente, o dinheiro vai entrando na securitizadora
e a securitizadora vai separando os rendimentos para os investidores. Tá? Então é todo um fluxo que tem por trás desse CRI, tá certo? Então funciona dessa forma. O CRI foi feito realmente para repassar os riscos, tá? E a empresa receber na hora. Então quem emite o CRI? É a empresa? Não, quem emite o CRI é a securitizadora, tá bom? A empresa só vai emprestar os lastros, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. E o CRI, como ele não é emitido por banco, vamos lembrar que o FGC é para bancos. Como ela não é emitida por bancos, ela não tem o FGC por trás, tá bom? Então isso aqui também é muito importante lembrar. Vamos lá. O CRA é a mesma coisa, só que também para uma empresa do agronegócio. A empresa do agronegócio tem investimentos, tem recebíveis a receber, então bonito, né? Recebíveis a receber, mas tem direitos a receber. Ela também, para antecipar isso, ela pode fazer a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, isento de imposto de renda, porém não tem FGC. Tá? Quem pode seguir que é a mesma coisa. O CRI e o CRA são irmãos também, tá? O CRI e o CRA, certo? Vamos lá. Poupança, então a nossa famosa poupança, essa não poderia ficar de fora, tá? Investimentos mais tradicional do Brasil, possui FGC, ou seja, se o banco quebrar você recebe 250 mil por CPF, é isento de imposto de renda, não paga nada de imposto, liquidez diária, então precisou do dinheiro da poupança, você resgata a qualquer momento, porém aqui tem um asterisco que é o possui aniversário, tá? O que é isso? Você aplicou no dia 1/10 de 2018, você resgata dia 25/10, você não esperou passar um mês, qual que é o seu rendimento? O seu rendimento é 0, tá? Você tem que esperar completar um mês para ter acesso aos rendimentos, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Poupança tem aniversário, tá? Qual que é essa rentabilidade da poupança? Então, até 3 de maio de 2012, que tinha essa regrinha aqui, funcionava da seguinte forma: qualquer poupança remunerava 0,5% ao mês mais a TR, tá? Ou então 6% ao ano mais a TR. Então, essa era uma regra padrão da poupança, tá? Só que o que aconteceu? 0,5% ao mês ficou muito atrativo quando os juros caiu lá para 7%, tá? Ele caiu para 7,25% ali no governo da Dilma e todo mundo correu para a poupança, porque o CDI estava pagando 0,4% ao mês, 0,5%, só que com imposto de renda todo mundo ia para a poupança. Então o que o governo fez na época? Então a partir de 4 de maio de 2012, quem aplicasse na poupança ia receber 70% da Selic, tá? Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, tá? Aqui é abaixo ou igual, tá? Então, se estiver igual ou abaixo de 8,5%, tá? Que é o caso atual. A Selic está em 6,5%. Então, o rendimento da poupança hoje está em 70% disso, está em 4,55% ao ano, tá? 70% disso igual a 4,55% ao ano. Tá certo? Então, lembra disso aqui. Na regra nova, a regra nova foi feita porque a poupança estava ficando muito mais atrativa que os outros títulos. Então, todo mundo correu para a poupança. Então, foi criada essa nova regra. E a nova regra diz que Selic igual ou abaixo de 8,5%, você tem uma remuneração de 70% desse valor. Tá? Aqui também é importante lembrar. Mais TR, tá? Da Selic mais TR, tá bom? TR hoje está 0, tá? Só para vocês saberem, mas tem a TR também. E se a Selic subir para cima de 8,5%, for por exemplo 9 por 8,75%, tiver acima de 8,5%, volta à regra antiga, que é 0,5% mais TR. Tá? Então essa regra nova só vai funcionar com a Selic igual ou abaixo de 8,5%, tá bom? Então lembra da regrinha de poupança que é importante. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma pergunta. Não, tá certo. Vamos lá. Vamos seguir aqui.
que terminando a poupança, isso aqui também é importante, tá? Aqui terminando, o aniversário da poupança. Tá, Fábio, e se eu aplicar no dia 31 de janeiro? Quando eu vou ter que esperar 31 de fevereiro, não vou receber nada, não existe, tá? Então, aplicações realizadas sempre no dia 29, 30 e 31 vão ser pagos no dia 1, tá? Então, se você comprou no dia 31 de janeiro, você vai receber no dia 1 de março, tá? Porque como não tem 31 de fevereiro, você recebe no dia 1 de março. E assim vai. Então, depois você vai receber lá no dia 1º de abril, no dia 1º de junho. Então, toda aplicação que for feita no dia 29, 30 e 31 vão sempre cair no dia 1, tá bom? Por essa questão de ter meses mais curtos. E também o que vale é o dia do depósito, tá? Ele é o único investimento que você depositou um cheque lá. Você não sabe se tem fundo ou não, tá? Mas você depositou um cheque. A remuneração vai contar no dia que você depositou esse cheque. Mas você depositou o cheque no dia 10, você vai receber no outro dia 10, independente de quando compensou o cheque, tá bom? Então, o que vale na poupança, a rentabilidade, é o dia do depósito, tá? O dia que você colocou o cheque e não quando compensou isso, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, entrando mais no FGC, tá? A gente falou bastante do FGC, mas aqui a FGC é uma entidade privada pelos bancos sem fins lucrativos, ou seja, a ideia realmente é proteger o setor bancário como um todo, tá? O FGC ele garante 250 mil por CPF, CNPJ, por instituição financeira. Só lembrando o caso ali da conta conjunta que é legal também lembrar, tá? Isso não cai na CPA 10, mas é importante você saber dessa regrinha, tá? Quais são os investimentos que não estão cobertos pelo FGC primeiro, tá? Fundo de investimento precisa de FGC? Não, fundo de investimento não precisa do FGC. Lembra que eu comentei? É um condomínio. O dono dos ativos são os investidores, os cotistas. Então, se o administrador quebrar, vem outro administrador e assume, porque os ativos estão lá embaixo, tá bom? Então, o fundo de investimento não precisa de FGC porque o administrador quebrando não interfere nada à gestão dos ativos, tá? O ativo é seu. CRI e CRA são securitizadoras que emitem, ou seja, não é banco, não é instituição financeira, então não tem FGC. Debentures são empresas, ações são empresas, notas promissórias comerciais são empresas, opções, swap, mercado a termo, mercado futuro, nós estamos falando também de empresas emitindo no mercado futuro, tá bom? São derivativos que também não cobrem, tá? Então, todos esses aqui não são cobertos pelo FGC, tá? E o que é coberto? Depósito à vista, ou seja, você depositou o dinheiro no banco, tá coberto. Poupança, tá coberto. LCI, LCA, LC, que é a letra de câmbio, também tá coberto, tá? A letra de câmbio é um título de renda fixa, também tá coberto. LH, letra hipotecária, também está coberto. LI, que é uma letra imobiliária, também está coberto. CDB, RDB e operações compromissadas não está coberto. Também estão cobertos, desculpa. Todos esses que estão aqui estão cobertos. Tem alguns títulos aqui que não caem na prova, tá? Por isso que eu não coloquei, tá? Então não se preocupa com isso. É só saber se está coberto ou não. Aqui é mais informativo. Qual que você tem que saber de fato que é coberto? Depósito à vista, poupança, LCI, LCA, CDB, tá? Esses aqui são primordiais, você tem que saber que eles são cobertos pelo FGC, tá bom? Indo para derivativos, aqui é o último assunto desse módulo, então a gente está falando ainda do módulo 6, tá? Derivativos, o único que a gente vai cair na sua prova de CPA 10 é o swap, tá? Swap nada mais é do que uma troca de ativos, uma troca de rentabilidade, tá? Como que funciona? Eu vou comprar um swap. Esse swap eu vou pagar 10% ao ano, e vou receber Selic, tá? Ou CDI, vamos lá. E vou receber CDI, então eu faço uma troca de rentabilidade. Se daqui um ano, como que eu vou me favorecer disso? Se eu vou pagar 10% ao ano, para eu ficar bem na fita aqui, o CDI vai ter que ser mais de 10% ao ano, tá? E aí eu tenho um lucro nesse caso, que eu pago 10%, o CDI foi 11%, por exemplo, eu ganhei 1% na estratégia, nesse swap. Agora, se o CDI for, por exemplo, de 7%,
eu vou pagar 10% e vou receber o CDI. Ou seja, foi um péssimo negócio, tá? Então o swap ele é uma troca de rentabilidade, tá? É um acordo comum entre investidores pessoas físicas que desejam trocar o tipo de rentabilidade. Se eu acho que o CDI vai render mais do que os juros pré-fixado, eu compro o CDI, eu recebo o CDI. Se eu acho que vai render menos, eu vendo o CDI e recebo o pré-fixado, tá bom? Imposto de renda, mais uma vez, regressivo, aquela regrinha de 22,5% até 15%. Tá? E aqui, deixa eu ver para finalizar, o último slide do módulo 6, falando de come-cotas. Tá? Come-cotas do imposto de renda, como que funciona? Tá? O fundo ele tem uma alíquota adicional, ou seja, o fundo tem uma alíquota adicional que a gente viu ontem, tá? A gente viu ontem essas alíquotas, que é o seguinte, em maio e novembro, tá? Que eu falei lá do mês dos mortos, no curto prazo é 20% e no longo prazo 15%, tá? Essa aqui é a regrinha deles, tá? Fundo de ações ele tem imposto de renda, tá? Se você tem um fundo de ações, como a gente recapitulou ontem, tá? Deixa eu voltar aqui, fundo de ações, ele tem que ter 67% para ser considerado um fundo de ações. Então lembra daquela regrinha de 67%? Fundo de ações é o único investimento que não tem come-cotas, tá? Não tem come-cotas e tem 15% de IR, tá? Ou seja, você comprou hoje, vendeu daqui 30 dias, você só paga 15%. Já todos os outros fundos e os renda fixa que a gente conversou hoje seguem essa tabelinha padrão aqui, de 22,5% até 15% de alíquota cobrada, tá bom? Então isso aqui é importante. Passar rapidinho, porque ontem tinha um slide, na segunda-feira tinha um slide, acho que era o mesmo até, que estava aparecendo, mas foi bom que deu para relembrar aqui essa tabelinha, tá bom? Então vamos lá. Agora entramos em previdência complementar aberta, tá? Eu sei que estendeu um pouco a aula, mas aqui é um módulo rápido, um módulo de fácil entendimento, tá? É um módulo de 3 a 5 questões, ou seja, não vai demandar muito de você. É um capítulo tranquilo que você vai só saber alguns conceitos importantes, tá? Primeiramente, só saber diferenciar o que é previdência social e previdência privada. Então, a previdência social é aquela que está sofrendo aí com a reforma da previdência, é o que tem toda essa briga, o Congresso vai passar ou não, o próximo presidente vai aprovar ou não a reforma da previdência. É falando da previdência social, ou seja, estamos falando de INSS. Só que quem não quer depender dessa renda, ele faz uma previdência privada, complementar. Ele vai no banco e faz uma previdência diretamente para ele. Por que é complementar? Porque complementa a previdência social. Tá? Então, saber diferenciar um e o outro é importante. Seguindo, quais são as características da previdência privada? Taxa de administração, tá? Igual ao fundo, ele tem uma taxa anual, que é cobrada mensalmente. Tá? Cobrada mensalmente. Taxa de carregamento, aqui já é novo, aqui já não tem nos fundos. Que é o seguinte, uma taxa de carregamento de 3% taxa de carregamento. Então, se o investidor aplicou R$100.000, ele vai pagar uma taxa de R$3.000, tá? Então, a taxa de carregamento, ele paga na entrada ali 3%, de 100 mil é R$3.000, tá bom? Taxa de carregamento, hoje o mercado não utiliza muito, tá? Os bancos até pararam de cobrar taxa de carregamento, tá bom? Porque não é saudável essa relação com o investidor tendo essa taxa alta. Vamos lá. Portabilidade. Portabilidade também aqui é importante. Portabilidade é o seguinte, você não está contente com o seu plano, tá? Você não está contente com o seu plano lá no Banco do Brasil. O que você faz? Você pode enviar isso para um outro banco sem ter nenhum ônus por isso, tá? Você não vai pagar imposto, você não vai pagar juros, você não vai pagar nada sobre isso. Você simplesmente vai portabilizar, assim como você portabiliza, por exemplo, lá o celular, a sua operadora de celular, ou só o seu plano de internet, seu TV a cabo, a sua portabilidade pode ser feita também na Previdência, isso mesmo. Então passa do Banco do Brasil para o Bradesco, portabilidade normalmente não paga nada, tá bom? Transferências entre planos, tá?
Então aqui é um momento importante da nossa aula, porque o VGBL ele só pode para VGBL, tá? Eu vou entrar o que é cada um. E o PGBL só pode para PGBL. Você não pode misturar os planos, tá? Mas a transferência de planos ela é bacana, que você pode fazer a portabilidade também, transferência entre planos, dentro do fundo, dentro da instituição. Então, se você está em um fundo de ações, de um fundo ali que compra bastante ações na Previdência, você quer um fundo mais conservador, você transfere para um outro plano dentro da instituição e também não paga imposto, não vai pagar nada para fazer essa mudança, tá bom? Então, é importante isso, tá? E os resgates também aqui, você pede o resgate ele é feito normalmente, porém o próximo resgate é em 60 dias, tá? Então, ao fazer um resgate, você não pode utilizar ali como a Previdência como um fundo de investimento que você resgata hoje, resgata amanhã, no outro dia. Não, você resgatou, você só pode resgatar de novo daqui 60 dias, tá? Então, é uma regrinha importante de Previdência privada, tá? Então, vamos lá. Regimes de tributação são dois. São o regressivo versus o progressivo. Qual que é a diferença? Esse regressivo aqui é diferente do que vocês viram, tá? Regressivo é diferente. Por quê? Porque ele começa em 35% até 2 anos e ele vai caindo, tá? Isso aqui não se preocupa não que a tabela é fornecida em aula, tá? Mas vamos lá. 30% de 2 a 4 anos, 25% de 4 a 6, 20% de 6 a 8, 15% 8 a 10 e 10% mais de 10 anos, tá? Então, se você ficar 10 anos numa previdência, você consegue pagar 10% se for tabela regressiva. Já na progressiva, ela é igualzinha à sua tabela de imposto de renda, tabela IR, que você faz a sua declaração, lembra? Do isento até o 27,5%. O que tem que saber aqui? É 15% na fonte, tá? Então, o imposto progressivo, você paga 15% na hora. E aí depois você vai ver se você pagou mais ou menos imposto. Aí você pode ser isento ou pagar mais e chegar a 27,5%. Tá? Então, o progressivo é igual a tabela de imposto de renda normal. E o regressivo ele começa 35 e vai até 10. Tá bom? Tá aqui. Então, o último slide aqui. Estou vendo aqui, vamos lá, os guerreiros que ficaram até agora na aula. Tá? Quase 2 horas de aula numa sexta-feira. Vocês merecem muito passar nessa prova, tá? Então vamos lá. Para finalizar o VGBL e o PGBL, então vamos falar aqui do PGBL primeiro. Tá aqui. O PGBL, ele tem algumas características diferentes, tá? Ele é o cara que faz a declaração completa. Por quê? Porque você consegue abater do imposto de renda. Então, sua renda bruta anual é de 100 mil reais, tá? Então, você ganhou 100 mil reais no ano. Você pode pegar 12% dessa renda, por exemplo, 12 mil, e aplicar um PGBL. Ao fazer isso, você diminui a sua alíquota de imposto de renda, tá? Você diminui primeiro a base de cálculo do imposto de renda, o que vai diminuir a alíquota, tá certo? Então, o que é importante saber aqui, ó? Não precisa fazer cálculo, não precisa fazer nada. É que ele abate 12% da renda bruta anual, tá? O PGBL. Então, declaração completa porque ele abate 12% da renda bruta anual. E o imposto de renda é sobre o valor total, tá? Por quê? O governo que ele dá, ele tira, né? Então, ele dá para você o benefício agora de você abater 12%, mas no final ele vai cobrar o imposto de renda, seja tabela progressiva ou regressiva, sobre o seu montante total. Então, independe se rendeu, se você só teve negativo, você aplicou 100 e hoje tem 50 mil que você aplicou numa barca furada, você vai ter que pagar o imposto sobre esses 50 mil, tá? Então, o PGBL ele dá e ele tira. Já o VGBL é muito parecido com os fundos de investimentos mesmo, tá? Por exemplo, fundos. Por quê? Ele tem um imposto de renda somente sobre a rentabilidade. Então, no caso, eu comentei, você aplicou 100, tem 50 mil hoje, você não vai pagar nada de imposto, porque você não teve rentabilidade. Tá? Então, o imposto do VGBL é sobre a rentabilidade. É para quem faz o modelo formulário simplificado, ou seja, lembra daquela regrinha que você tem um formulário simplificado, você tem o seu salário
tem uma porcentagem disso que você pagaria de imposto, por exemplo, é 20% a regra. Você lucrou 50 mil, você vai pagar 20% de imposto, é um modelo simplificado. Por quê? Porque você não abate nada. Você teve despesa médica, se você teve educação dos filhos, se você aplicou em previdência, você não abate nada, tá? Não abate nada, abate zero, tá? Abate zero. Opa, não abate nada. Então, o VGBL ele é recomendado para quem faz o modelo simplificado, porque não abate nada, e por isso o imposto de renda é somente sobre a rentabilidade, porque ele não te dá o benefício agora, mas no futuro você vai ter um benefício também, tá bom? Então é isso. Hora de tirar dúvidas. Vamos lá, os guerreiros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá aqui. Eu vendo previdência na agência, estava com dúvidas sobre esse abatimento. Legal, tá? Isso aqui não cai na prova, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona esse abatimento, tá? É importante saber. Então, você tem uma renda bruta anual de 100 mil reais, tá? Então, você recebe lá 100 mil, divide lá por 12, você recebe 8 mil reais por mês, 8.300 por mês, mas no final fechou em 100 mil reais redondo. O que eu posso fazer, tá? Eu vou aplicar 12 mil reais num PGBL, tá? Então, eu separo meu dinheirinho lá, 12 mil, e aplico num PGBL. O que vai acontecer? A minha renda bruta anual do ano passa a ser 88 mil reais, tá? Por quê? Porque eu abato a base de cálculo. Então, aquele imposto de renda de 27,5%, ele vai ser cobrado apenas sobre 88 mil reais e não sobre os 100 mil reais, tá? Então, para que serve isso, esse 12%? É para diminuir a base do cálculo, tá? A base do cálculo. E não 12 mil vou pagar menos 12 mil de imposto, não é isso. Eu vou diminuir e eu pagaria 27,5 de 100 mil e vou pagar 27,5 de 88 mil. Tá bom, Giliard? Então, é por isso, é base de cálculo, tá? Ele abate a base de cálculo. Ei, Daniela, tá tonta, não? É muita informação mesmo. Esse módulo, principalmente o módulo 6, ele é um pouco mais puxado, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode voltar com tirar dúvidas somente dessa matéria, não sei, a gente conversa mais sobre isso, tá? Mais importante, vocês vão ver que vocês vão assimilar muito com questões, tá? Então amanhã vai ser muito importante a gente falar de questões, a gente vai fazer muita questão, principalmente do módulo 6 e do módulo 5, que representam quase metade da prova, ou até mais da metade da prova, dependendo se ela cair uma proporção alta. E aí a gente consegue tirar muitas dúvidas, tá? E para a semana que vem, tá? E aí eu acho que pode ser bacana, eu vou mandar um e-mail para vocês. Se vocês decidirem fazer a prova na próxima semana, vocês podem ver algum tópico que ficou mais dúvida e a gente pode retomar algum tópico desse na próxima semana, tá? Seja o módulo 6, a gente passa mais rápido, ou então a gente só faz um tira-dúvida específico. Mas assim, ó, respira, agora não precisa nem ver a matéria agora, vai descansar agora, vai sair, vai curtir, vai espairecer um pouco a cabeça. Amanhã não precisa também ler, vai direto lá para a parte de questões comigo lá às 14 horas. E aí depois, no domingo, você faz essa recapitulação. Aí você vê o que você teve mais de dúvidas, se foi o módulo 6, o módulo 5, e a gente retoma isso aos poucos, tá? Então não se assustem, é bastante conteúdo, mas é um conteúdo que vocês viram que é bastante coisa aí que é decoreba. Então se você fizer muita questão, você vai lembrar dos tópicos, você vai lembrar que não é muito conceito. Por exemplo, o PGBL e o VGBL, você tem que lembrar dos conceitos, não vai cair para você fazer um cálculo disso, ele não vai aprofundar. Como toda matéria não aprofunda, tá? Você não vai precisar fazer um CRI, não vai precisar fazer um CRAS, você vai precisar lembrar de conceitos. Então o CPA 10 é uma prova muito de decoreba. E como se decora? Fazendo questões, tá bom? Então fazer questões vai ser muito importante. Para quem quiser já dar um adianto nisso, falar eu não quero descansar, eu quero seguir direto, vai lá no site do Edgar Abreu, responde as questões, que é importante, pega a apostila do Arion e tenta fazer as questões, tá? Eu acho que é uma forma de você treinar alguns tópicos. Então vai lá no ead.edgarabreu.com.br, você vai lá no módulo 6
e começa a fazer as questões do módulo 6. Aí você fixa um pouco melhor. Tá bom? Aqui a Daniela, prova no dia 8/10. Vai passar sim, Daniela, eu tenho certeza disso. Tá bom? A Evelyn também tem, tá? Então todos temos certeza. Tá bom? Então por hoje é só. Vou liberar vocês aqui antes das 10. Para vocês ficarem também tranquilos, porque eu sei que é uma matéria muito pesada. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição aí. Um bom final de semana para vocês. Eu vejo vocês amanhã no sábado. Tá bom? Obrigado, viu? Tchau, tchau.